Sejam bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos aprender mais sobre temas que a gente pode aplicar na prática, né? O nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal. O meu nome é Sérgio Ferreira, sou especialista em desenvolvimento pessoal e o tema de hoje é a gente entender melhor essa relação entre as nossas emoções e a nossa respiração, até que ponto que a gente pode administrar as emoções, as nossas sensações com a respiração. Em outros vídeos eu já falei bastante, né, sobre as emoções, e a gente pode entender as emoções de uma forma mais simplificada como uma interação do nosso corpo, né, das sensações que a gente tem no nosso corpo e com o que a gente vai absorvendo do mundo, como a gente vai interpretando as coisas que acontecem à nossa volta, e com as sensações do corpo a gente acaba produzindo aí um resultado que são as emoções. Então existe uma grande quantidade de emoções, algumas positivas, outras negativas, e todas elas, né, as emoções, elas são produzidas, né, e refletidas pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso sistema que gera os diversos tipos de hormônio. Então tudo isso influencia bastante em nossas emoções, geram as emoções em si. E a respiração é algo tão simples, mas tão poderoso, e a gente não se dá conta, né? Então, a respiração, por exemplo, para mim, quando criança era algo assim, uma fonte de diversão, né? Por exemplo, quando tá na água, na praia, numa represa, numa piscina, de você querer ficar ali bastante tempo debaixo d'água sem respirar, né? Bom, já vou advertindo que isso tem um certo risco, né? Então, se for brincar disso, é bom sempre ter alguém muito por perto para monitorar bem. Então, essa coisa da respiração, desde criança a gente acaba brincando de uma certa forma, porque é uma coisa que traz uma noção de limites, né, de a gente extrapolar limites. Então a gente gosta dessa sensação de estar nos limites, de trazer uma percepção e uma ideia de superação. E o interessante dessa brincadeira, né, que vivenciei desde criança, muito mais para frente, aí descobri também o mergulho livre através de filmes, né? Mergulho livre é aquele mergulho que é feito sem tubos de oxigênio, né? Tubos com ar para a gente respirar, só usando mesmo a nossa capacidade pulmonar. E tem um filme muito interessante que eu recomendo assistir, é um filme muito bonito e traz vários aspectos aí do poder da respiração, que se chama o Imensidão Azul. É um filme que mostrava mergulhadores que treinavam esse aspecto do mergulho livre, né? Até no começo do filme traz também esses mergulhadores, quando criança, brincando dessa mesma forma, né? Moravam em regiões bem favoráveis a esse tipo de brincadeira, e com o passar do tempo foi se tornando um esporte e até um meio de vida, né, dessas pessoas. E o bacana disso tudo, né, dessa história, é que sempre houve um limite e uma incongruência em que eles estavam fazendo e o que a ciência, a medicina da época reconhecia como possível, o que recomendava, né? Então, quando você assiste o filme, né, eu passando spoiler do filme, né, você vê
divergência entre os médicos, os organizadores das provas e os que os mergulhadores queriam fazer e sentiam que tinham a capacidade de fazer. Então, no filme mostra dois grandes mergulhadores, né, que entrou para a história, né, que era o Enzo e o Jack Mayol. O Enzo foi o primeiro homem a descer a mais de 50 metros de profundidade e o Jack Mayol foi o primeiro homem a descer a mais de 100 metros de profundidade. Então, nesse interim, existia uma grande preocupação, queriam cancelar os campeonatos, queriam impedir que eles fizessem esse tipo de coisa, porque acreditaria que a pessoa ficar tanto tempo sem ar e ainda mais a essa profundidade, somado com pressão e tudo mais, pressão atmosférica mesmo, além de toda a pressão psicológica, poderia causar danos irreversíveis ao organismo. E o que fazia com que eles conseguissem descer mais profundo e ficar mais tempo debaixo d'água foi justamente as técnicas respiratórias que eles conheceram das filosofias milenares, né? Do yoga, da capacidade de concentração, de meditação. Então, tudo isso foi dando ao organismo deles essa capacidade e, principalmente, uma tranquilidade para se manter debaixo d'água, mesmo com uma pressão atmosférica, a pressão psicológica, né, de você estar entrando num ambiente totalmente desconhecido para o ser humano, naquelas condições, né, ou seja, totalmente livre de equipamentos que auxiliavam a respiração, manter a tranquilidade. Então, mais tarde, eu também tive a oportunidade de treinar esse tipo de mergulho, né? Então existem diversas técnicas para isso. E é muito comum, né? Conversando com os instrutores que são mais experientes nesse tipo de mergulho, as indicações que para algumas pessoas o que limita é o período de tempo de ficar sem respirar, para outras pessoas é a sua capacidade de manter a tranquilidade ali com mais profundidade. Então, para cada pessoa tem um desafio, né? A própria capacidade de equalização dos ouvidos dentro dessa situação que exige um controle do ar interno, né? Para que possa pressionar os tímpanos e fazer a compensação com a pressão que está no ambiente externo. Então, todos esses aspectos, seja o tempo ou a tranquilidade, para conseguir fazer esses mergulhos com mais profundidade, a gente vai conquistando, treinando várias técnicas, mas principalmente as técnicas de respiração. E o curioso, né, para a gente chegar nessas técnicas respiratórias que permite a gente fazer isso, são técnicas muito simples, são as técnicas mais básicas da respiração. E então, no finalzinho, a gente fala um pouquinho mais e exemplifica um pouco mais dessas técnicas. Então, nesses exemplos, a gente vê o quão profundo é a capacidade da respiração para influenciar a nossa capacidade física e emocional. Então, esse físico e o emocional, o mental, estão todos juntos e sendo bastante influenciados pela nossa respiração. Então, desde quando
eu fazia essas primeiras experiências de criança e depois que eu escutava falar que a respiração era algo muito importante, ainda assim era difícil de enxergar, de perceber a sua real importância e o seu poder de influenciar as emoções, a capacidade de concentração, de como que a gente lidar na vida. A partir do momento que eu comecei efetivamente a treinar, eu começo a perceber isso de uma forma mais objetiva. E a partir do momento que eu comecei também a ensinar e ver as transformações das pessoas, né? Pessoas que tinham questões diferentes de mim, dificuldades diferentes de mim, aí ficou ainda mais claro esse poder da respiração para atuar em diversas situações, diversos contextos diferentes, diversas necessidades diferentes. E então, a grande questão que fica assim, para quem tem uma visão mais racional, para quem não experimenta, né, fica a dúvida assim, né, por que será que a respiração influencia tanto em nossas emoções? E uma das formas de explicar isso é um trabalho que é relativamente recente, sobre o nosso sistema nervoso autônomo, que ficou conhecido como a teoria do polivagal, né, que foi realizada pelo Porges, um pesquisador americano. E lá ele mostra bastante como funciona o nosso sistema nervoso em termos de ativação, né? Ativação, que eu digo, é quando a gente está ali naquele sistema de luta ou fuga, né? Então, quando a gente está ansioso, por exemplo, a gente está ativando esse sistema. E também, por um outro aspecto do sistema nervoso autônomo, também a gente pode ficar mais passivo, mais congelado. Então, é uma outra forma desse sistema nervoso estar ativado, presente, dominante e não no seu modo mais equilibrado, no seu modo que é mais funcional quando nós estamos tranquilos e vivendo as nossas vidas com mais consciência, mais foco, mais tranquilidade. Então, esse nervo vago, né, o sistema polivagal, ele tem algumas subdivisões e uma dessas subdivisões ela envolve bastante os nossos pulmões e o coração. Então, esse envolvimento ele leva sinais do nosso cérebro para os pulmões, para o coração e o inverso também, né? Então ele recebe, né, percebe como está ali os nossos pulmões, como está a profundidade, como está o ritmo, qual parte dos pulmões estão sendo mais ativadas, né, estão sendo mais utilizadas e leva informação para o nosso cérebro. Então, tudo isso vai gerar um estado físico e emocional. Quando nossa respiração está mais acelerada, né, ela está nos indicando que estamos num estado ansioso, de nervosismo, né? Quando a respiração está mais tranquila, está mais pausada, estamos usando mais o nosso diafragma, estamos usando a musculatura abdominal em expansão e contração com tranquilidade, estamos trazendo esse estado de tranquilidade, esse estado de maior calma, de maior tranquilidade.
e, consequentemente, vai trazer mais foco, vai trazer as emoções mais positivas, né? Elas ficam mais presentes. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa, né, em particular, por exemplo, vendo algumas questões que a pessoa precisa trabalhar para ter uma vida mais fluida, entrar num estado de flow, ter mais leveza na vida, é muito importante observar, sentir como está a respiração. Pois, de acordo com um pensamento, um tema que vem, é possível já observar essas diferenças da respiração. E essas diferenças na respiração vão criando também, né? É uma coisa de interação, né? Que vão criando padrões no corpo, né? Então pode vir mais tensão nessa região do peito, né? E essas tensões na região do peito vai ajudar a criar um estado emocional e um padrão respiratório condizente com essa tensão que está ali no corpo. Então vem um estado de alerta mais presente. Então tem pessoas que parecem estar sempre alerta, né? Então tem um padrão corporal que interfere na respiração e reforçando essa respiração, né, continuando respirando dessa forma, vai interferir, vai reforçar esse padrão corporal também. Então, às vezes, aí nessa conversa muda de assunto, muda o padrão respiratório e aí alivia-se tensões. Então, principalmente para quem trabalha com pessoas, é muito importante ter essas percepções, porque vai ajudar bastante a guiar a pessoa que está à sua frente para ela encontrar um caminho que seja mais funcional, que seja mais prazeroso. Então, quando a gente aprende a observar os nossos padrões respiratórios, a gente vai auxiliar bastante a percepção das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso é interessante reforçar também do quanto isso é bem físico, tá? Então já teve experiências com pessoas que tinham uma questão fisiológica com as amígdalas cerebrais, que elas, entre outras coisas, ela traz a nossa sensação de medo, né? E o medo, ele é muito funcional para nós, né? Ele nos permite reconhecer uma situação de perigo, né? Ele nos ajuda a ficarmos alerta, a termos uma determinada preocupação, e quando a gente tem essa preocupação, a gente faz planejamento, a gente se preocupa com a nossa sobrevivência. E essas pessoas que têm a amígdala comprometida, elas não têm medo, elas enfrentam várias coisas, fizeram já diversos testes com essas pessoas e elas não tinham medo de nada, não era afetado por nada, e por mais que produzissem estímulos que para outras pessoas era apavorante, essas pessoas ficavam entediadas com todas aquelas coisas que eram apresentadas a elas, pois não via uma diferença em uma situação que para nós é de risco e para uma situação que é natural. Então, para elas era tudo a mesma coisa. No entanto, quando essas pessoas foram colocadas em situações que elas iam respirar mais dióxido de carbono, que dava aquela sensação de falta de ar, elas imediatamente sentiam uma sensação de pavor, de pânico, né? Dava
despertavam medo. Então, essa descoberta foi muito importante porque muitas questões emocionais ou reações emocionais não estão diretamente relacionadas com o nosso sistema límbico, né? Essa parte do cérebro que é mais emocional, está relacionado ali com o nosso cérebro mais primitivo. Ou seja, tem uma parte de como nós estamos, né, mais estimulados no sentido de ansiedade. Não tem, pode ser que não tenha exatamente um motivo real por trás, né? Não, pode ser que não seja uma preocupação que você tem de encontrar aquela pessoa e aquela pessoa te faz mal, ou coisas assim do tipo, né? Não está relacionado, pode ser que não esteja relacionado ali com o seu sistema límbico, com a parte mais emocional do cérebro. Pode ser que esteja relacionado única e exclusivamente com essa parte mais primitiva e mais fisiológica, ou seja, tem uma parte aí das nossas reações, do nosso emocional, que a gente não precisa entender, né? A gente precisa fazer, e esse fazer é um respirar melhor, um lidar melhor com a nossa respiração, aprender a respirar melhor, e aí a gente consegue modular as nossas reações e ampliar a nossa capacidade de lidar com as situações estressantes, né? Isso mesmo, melhorando a nossa respiração, né, a gente vai melhorar a nossa resiliência frente às situações de estresse. E quando eu falo isso, muitas vezes pode vir aquela ideia de assim, sempre respirar tranquilo, né? Não, existe uma grande quantidade de tipos respiratórios que alguns, inclusive, têm uma função de produzir um determinado nível de estresse, né? E esse determinado nível de estresse vai estar funcionando como se fosse uma vacina, né? Que você coloca ali uma quantidade que é absorvida pelo organismo de uma forma saudável, e quando você vai fazendo esse exercício repetidamente, essa quantidade de estresse pode ser maior, e quando você vai enfrentar uma situação real da vida cotidiana mais estressante, o seu organismo já está muito mais preparado para essa situação de estresse. E também existe, claro, os exercícios respiratórios que traz mais o estado de tranquilidade. Então, quando a gente começa a perceber nosso padrão respiratório, associar com as emoções, vamos separar aqui as emoções que nos ativam e as emoções que nos desativam, né? O que deixam a gente mais acelerado ou o que nos deixa mais passivo. Você vai conseguir fazer essa modulação também para através da respiração. Você entendendo quais são as respirações que traz essa energia de ação, você pode utilizá-la nessas situações que as emoções estão mais ali para passividade, para imobilidade, e o contrário, né? Quando nós estamos acelerados, ansiosos, vamos trazer uma outra respiração que traz essa tranquilidade. E aí, dependendo de cada caso, a gente pode começar com uma, vai para outra, fazendo uma modulação para poder chegar no ponto adequado.
porque muitas vezes o nível de ansiedade está muito alto, né? Essa ativação emocional está muito alta, a raiva está muito alta e que é difícil a pessoa entrar com uma respiração direta mais sutil. Então, precisaria trabalhar com uma respiração, começar talvez com uma respiração mais forte e baixando o nível, modulando até chegar num ponto adequado. Então, essas respirações, esses exercícios respiratórios, existe uma grande quantidade, como eu falei, existem cuidados que devem ser tomados, né? Porque assim como você pode modular para tranquilizar, você pode modular também para ativar. Então, precisa saber exatamente o momento, a situação adequada para utilizar o exercício correto. E qual que seria a respiração mais básica, né, que eu comentei no começo do vídeo, né, no começo da aula? A primeira coisa é a gente ter a consciência dos principais órgãos que envolvem a respiração. Então, a gente tem duas formas de colocar o ar para dentro. A gente pode colocar o ar para dentro através da boca ou através das narinas. E o ideal é que a respiração seja pelas narinas. Quando a gente faz a respiração pelas narinas, a gente está filtrando o ar, a gente está aquecendo o ar e umidificando o ar, que é super importante para o conforto dos nossos alvéolos pulmonares, até mesmo para a garganta. E algumas pessoas mais sensíveis, quando o clima está mais seco, vai sentir um ressecamento, né? Então, da importância dessa umidificação do ar. A respiração pela boca, ela, através de pesquisas também já mostra diversas associações com alguns tipos de doenças, de alguns problemas respiratórios. E é claro que alguns esportes vai precisar fazer a inspiração ou a expiração pela boca, e é claro que aí você vai conversar com o seu instrutor do seu esporte, né? Então, por exemplo, na natação a gente precisa fazer algumas respirações pela boca. Então, quando você já faz a respiração pelas narinas, você já está ganhando bastante, já tem um ganho bastante. Uma outra coisa interessante de quando a gente faz a respiração pelas narinas, a gente já consegue modular melhor o ritmo da respiração. Então, a gente pode colocar dois fatores também super importantes com relação à respiração, né? Que é o ritmo e a profundidade. A respiração mais rápida, né? Ela vai estar associada aí com as situações de estresse, de ansiedade. Então, quando a gente já consegue tranquilizar a respiração, a gente já consegue também modular o nosso ritmo, né? Porque a gente está modificando, estamos estimulando o nosso sistema nervoso autônomo. E isso é muito interessante, né? Porque durante muito tempo a gente via, né? A ciência via o sistema nervoso autônomo como ele independente da nossa vontade, né? Então, até por isso que ele tem esse nome, né? Ele se vira sozinho, ele faz o que tem que fazer sozinho, sem a gente colocar a consciência nele, né? E boa parte é assim mesmo, né? A gente não precisa pensar na digestão, na excreção, né? Ela vai se processando naturalmente. Os batimentos cardíacos e a respiração, né? A gente
sem pensar, a respiração está acontecendo e está favorecendo a manutenção da vida. Porém, tem todas essas influências e o bacana da respiração é que essa função que é autônoma, a gente pode tornar ela consciente. Então, seguindo aqui os pontos principais, os órgãos principais para a nossa respiração, obviamente são os pulmões e também o diafragma. Claro que tem vários outros órgãos, né? Mas eu estou citando só os principais que a gente pode facilmente já colocar em prática. Então, os pulmões, a gente precisa imaginá-los como bexigas, né? Por que eu digo isso, né? Quando a gente inspira, a gente deve expandir a região abdominal, expandir o diafragma. Então, o diafragma, ele é um músculo que está ali embaixo, assim, dos pulmões, separando os órgãos superiores dos órgãos inferiores. Quando a gente inspira, né, então imaginando os nossos pulmões como bexigas, vai empurrar o diafragma para baixo, empurrando o diafragma para baixo, vai empurrar os outros órgãos, né? O diafragma vai se expandindo, sugando o ar, os músculos abdominais, você vai expandindo, vai ajudando a sugar o ar para dentro, a puxar o diafragma, então vai se expandir. Ou seja, repetindo, o ar para dentro, ocorre essa expansão do diafragma e da parte abdominal. Estou frisando bastante isso porque quando a gente é criança, às vezes vai no médico, né, coloca lá o auscultador, né, nas costas e faz assim, né, contrai o abdômen, coloca o ar só aqui em cima. E o médico escuta e para aquela função, para aquele momento está correto, né? Ele quer saber se tem alguma coisa nessa região dos pulmões. Então ele está vendo aquilo que basta para aquele momento e acaba contraindo o abdômen, acaba achando que deve murchar o abdômen quando o ar entra, ou seja, está comprimindo o ar só nessa região superior. E se a gente tem uma compressão aqui nessa região superior, comprime também os pulmões, a gente sente uma pressão, sente um desconforto e muitas vezes as pessoas falam assim, estou com falta de ar, né? Porque está acelerando os batimentos cardíacos, o ar está sendo consumido muito rápido, a respiração está curta e vem essas emoções e sensações desagradáveis. Ou seja, a gente deve usar bastante essa respiração diafragmática, essa respiração abdominal e deixá-la bem tranquila, né? Quanto mais tranquila você conseguir deixar, mais você está mandando essa mensagem para o seu cérebro de tranquilidade, de que está tudo bem. Então, se lembra da ideia que eu falei do sistema de luta ou fuga, né? Então, esse sistema é um sistema de sobrevivência que era disparado em nós quando estávamos diante de um perigo, desde os tempos mais primitivos, e que a gente deveria correr ou a gente deveria lutar para a nossa sobrevivência. E quando a gente fazia isso, diversos sistemas eram despertos no nosso corpo, né? Então vem a adrenalina, a gente tem mais energia nos nossos músculos para agir ali, para lutar ou para correr, e a gente ficava isso durante um tempo. Depois, esse tempo era de fugir ou de lutar. Então não se estendia por muito tempo. Na atualidade, esse tempo acaba se estendendo, né? A gente tem uma semana inteira estressante, um dia inteiro estressante, né? Ou seja,
A gente está mandando informação ali para o nosso cérebro o tempo todo que estamos numa situação de estresse. E vem se estamos numa situação de estresse, a gente precisa deixar essa respiração rápida e curta para superar esse evento ameaçador. Porém, esse evento ameaçador no nosso cotidiano, ele não desaparece. O que você precisa fazer constantemente, e esse sistema ficando ativado durante muito tempo vai trazer uma sobrecarga muito grande para você. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa interpretar as situações de uma forma diferente, a gente precisa informar o nosso cérebro que isso não é uma situação tão estressante assim. Então, para a gente superar isso, uma das formas é a gente regular a nossa respiração para interferirmos no nosso sistema nervoso e trazermos novamente um estado de tranquilidade e desta forma conseguir abaixar todos esses níveis de tensão, de hormônios, de adrenalina, de cortisol, e a gente tem uma vida mais tranquila. Ou seja, a sua respiração está dando muitas dicas para você o tempo todo, né? E guarde bem essa observação, né, da respiração abdominal, diafragmática, muitas vezes até por questões estéticas, padrões estéticos ou estética de uma atividade, né? Por exemplo, vai dançar, se apresentar, então encolhe a barriga para dentro, vai tirar foto, barriga para dentro, e a gente está pressionando, tensionando o diafragma, os músculos abdominais, que também são importantes para a respiração, músculos intercostais também são importantes para a respiração. E aí, com isso, a gente está tensionando ali um pouquinho, mas esse pouquinho que a gente tensiona por estar com grupos de músculos ali tensos vão interferir na nossa respiração e a longo prazo traz danos. Então, diversos problemas até de saúde estão relacionados com uma respiração mais curta, com essa baixa tolerância ao estresse, e a gente aumenta essa tolerância ao estresse mudando como nossos quimiorreceptores do nosso sistema nervoso estão habituados, eles têm a capacidade de lidar com a situação. Observe também aqueles momentos de respiração mais profunda, né? Provavelmente você ou passou já em algum momento da sua vida ou conhece alguém que seja assim, costuma fazer isso com mais frequência, né? Tá ali resolvendo um trabalho e dá aquelas bufadas assim, né? Então, isso é um indicativo de que a pessoa está chegando no limite. E muitas vezes você vai perguntar para a pessoa, né? Ou pergunta para você, você fala assim, não, está tudo bem. Olha, a sua respiração está dizendo que não está tudo bem. Tem coisas aí que precisa ser resolvida, que precisa levar atenção. Então, a respiração é uma tradução muito clara de como o nosso sistema nervoso está reagindo ali naquele momento. Então, entenda isso, traga isso para a realidade, não tem como querer achar justificativas, pensamentos que encubra uma reação fisiológica, né? A respiração não mente. Então, essas dicas que
queria passar para vocês minha sugestão de vocês poderem, por exemplo, deitar em uma superfície firme, pode ser macia, mas não muito mole. Coloque as mãos ali sobre a região abdominal, concentre-se na sua respiração, perceba essa movimentação do abdômen. Quando o ar entra, o abdômen sai, quando o ar sai, o abdômen vai descendo. Tire esse tempo para que você possa desenvolver uma consciência respiratória, para que em situações estressantes você já esteja bem treinado, né? E é claro que se você tiver dificuldade, ou você perceber que está tendo uma divergência dos resultados, aí um profissional te olhando, te orientando e dando todas as possibilidades de por que está ocorrendo dessa forma, não está tendo o resultado esperado, vai te orientar para você chegar numa respiração que contribua para a sua modulação, para que você regule as suas emoções, os seus estados emocionais e, consequentemente, tenha uma vida mais leve, mais tranquila e muito mais consciente. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários e nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado.